Que a graça e a paz do Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, Pastor Ricardo. Amados e amadas, antes de dar início ao nosso segundo vídeo, eu gostaria de fazer um adendo a respeito do primeiro. Primeiro eu quero dizer que nós não vamos estudar apenas esses passos para a eternidade. Nós estamos precisando entender mais sobre escatologia. Então nós vamos estudar sobre galardão, nós vamos estudar sobre arrebatamento, nós vamos estudar sobre o reino milenar, certo? Todo o cenário já está preparado para a vinda do anticristo, então é necessário que a igreja saiba, tenha o pleno conhecimento, certo? Deste cenário, desta vinda e desta feita, ela possa se preparar cada vez mais. Tá ok? E uma segunda coisa que eu queria vos falar era mais uma vez pedir perdão, porque eu falei o texto lá do primeiro vídeo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. E não é, mas um amigo me corrigiu e eu coloquei no texto lá a passagem correta. Então, mais uma vez, quero vos pedir perdão. Tá ok? Queridos e queridas, o segundo passo é o desejo de toda a igreja. Porém, esse desejo, ele é condicionado ao primeiro passo. Ou seja, se essa igreja for achada em santidade, ela e somente ela, amados e amadas, escutará o som da trombeta de Deus. E este céu, o qual nós chamamos de espaço sideral, será o palco deste tão sonhado encontro, em que o próprio Senhor Jesus virá buscar a sua noiva. Ou seja, queridos e queridas, o segundo passo para a eternidade com Deus é o arrebatamento. É o ápice da fé cristã e é para ser o assunto do momento. Por isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Iremos ler os versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O texto maravilhoso, né? O verdade plena em que a igreja tem que pautar toda a sua existência, toda a sua trajetória. Muitos e muitos, queridos e queridas, dizem que a doutrina do arrebatamento ela tem pouco mais de 200 anos. Porém, a própria palavra de Deus ela se encarrega de fazer essa refutação. A própria palavra de Deus nos mostra o contrário. E neste texto, o qual nós lemos, certo? Nós vemos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, que fala com clareza, com nitidez, com solidez, arrebatamento. E segundo, nós vamos ver claramente que fala de dois tipos, dois grupos de pessoas. Por isso a pergunta que não quer calar: e cadê um terceiro tipo que existe aqui nesse texto? Mas ele não está às claras. Mas nós vemos claramente que o texto nos mostra três tipos de pessoas, ou grupos de pessoas. Certo? Dois grupos estão explícitos, estão claros, notórios aos nossos olhos, certo? E esses três grupos de pessoas, o primeiro grupo é os que ressuscitarão primeiro,
que é justamente aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus. Elas ressuscitarão primeiro, é o primeiro grupo de pessoa. O segundo grupo é exatamente aquele grupo que será arrebatado, que é a igreja gloriosa, é a igreja que pautou a sua existência, a sua trajetória aqui na terra, vivenciando, praticando a palavra de Deus, que não apostatou, que não se desviou do caminho da luz, que é Jesus de Nazaré. Então esse grupo é o segundo grupo que vai ser arrebatado. E o terceiro grupo, o qual o texto não fala, mas deixa claro também, é necessário que nós entendamos isso, se vai ter um grupo que vai ressuscitar e vai ao encontro do Senhor nos ares, e vai ter um segundo grupo que vai ser arrebatado, com certeza tem um terceiro grupo que ficará na terra. Certo? E esse terceiro grupo é exatamente aqueles que ficarão na grande tribulação. E esse terceiro grupo, amada igreja, nós podemos dividir ele em 4 tipos de pessoas. Sim, esse terceiro grupo que vai ficar na grande tribulação, nós podemos dividi-lo em 4 tipos de pessoas. Quais são esses tipos de pessoas? Primeiro tipo, os ímpios. Sim, os ímpios, certo? Os ímpios são aquelas pessoas que viveram a sua vida praticando impiedade, maldade. São pessoas que passaram toda a sua existência aqui na terra, única e exclusivamente vivenciando o mal em sua vida cotidiana, praticando coisas horrendas, coisas horríveis aos olhos de Deus. Pessoas que amaram não somente o pecado, mas amaram praticar a iniquidade, a impiedade. Então esse primeiro grupo, esse primeiro tipo de pessoas é exatamente esse tipo que vai ficar na grande tribulação. Um segundo tipo de pessoas que nós podemos ver aqui, certo? Podemos entender, é exatamente os pecadores que nunca quiseram um encontro com Cristo, ou seja, aquele tipo de pessoas que pautaram a sua vida aqui na terra, até praticaram uma religião, mas praticaram uma religião dogmática, praticaram uma religião herética, praticaram uma religião ou seita, em que nada condizia com a palavra de Deus, certo? Coisas, religiões, seitas que pautavam ali os seus cultos em adoração a Satanás. Então, essas pessoas são os pecadores que também tiveram acesso, certo? De certa forma, conheceram a palavra, não em sua totalidade, mas conheceram a palavra de Deus. Então, é necessário que nós entendamos que este tipo de pessoas aqui, eles vão ficar, certo? Eles exatamente os pecadores que irão ficar na grande tribulação. E um terceiro tipo de pessoa é Israel. Israel que está predestinada a passar pela grande tribulação, certo? E um quarto tipo de pessoa, quarto e último tipo de pessoa, é exatamente a igreja apóstata. Que igreja é essa? É aquela igreja que teve o conhecimento pleno da palavra, mas na trajetória, na sua caminhada, ela se esquivou, ela apostatou, ela se esqueceu do abençoador, buscou apenas as bênçãos através de uma teologia da prosperidade, buscou apenas coisas materiais através de uma teologia do mérito, através de uma teologia coach, certo? Então, essa igreja também vai ficar e vai passar pela grande tribulação. Porém, queridos, isso na minha visão, eu acredito que desses 4 tipos de pessoas, certo? Quero eu crer que mesmo os ímpios, certo? Mesmo os ímpios, eles poderão
na grande tribulação, uma pequena parte dele, certo? Embora uma parte irrisória, eles poderão se voltar ainda para Cristo. Por que que eu digo isso? Porque na proporção em que eles ficarem, certo? Eles vão ouvir a palavra de Deus, certo? Ao contrário do que muitos e muitos dizem, né, que quando a igreja sair aqui da terra, o Espírito Santo também sairá junto com ela, certo? E eu não posso, nós não podemos acreditar nisso, porque para mim isso é uma grande mentira. Por que que eu digo que é uma grande mentira, é uma falácia, certo? É um erro nós crermos nisso, a igreja crer nisso. Primeiro, porque o Espírito Santo é Deus. E segundo, como Deus, ele está em todos os lugares, certo? E em terceiro, ainda aqui na terra, ainda haverá a pregação da palavra. Através de quem? Através dos 144 mil remanescentes e também através daquelas duas testemunhas que vão pregar e vão alcançar muitas almas, certo? Então, crendo nisso, amada igreja, crendo piamente nisso, nós temos que nos prepararmos para este tão sonhado encontro com o Senhor Jesus nos ares, que é o segundo passo que vai nos conduzir para a eternidade com Deus. Exatamente o arrebatamento, o harpazo, o qual o próprio Senhor Jesus virá sequestrar, arrancar a sua igreja aqui da terra, para morar para sempre com ele. Então, o primeiro passo é santidade. O segundo é o arrebatamento. Percebam que o segundo está conectado ao primeiro, porque eu só alcançarei o arrebatamento se eu estiver plenamente vivendo em santidade, buscando uma vida pautada na santidade, na palavra de Deus. Por isso, examine-se, prepare-se, pense nisso, que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Peço mais uma vez que você que está passando por aqui pela primeira vez, analise o nosso conteúdo e, gostando, venha fazer parte desta família. Se inscreva neste canal e, ao se inscrever, clique ali no sininho de todas as notificações para que você não perca nenhuma postagem que nós fizermos aqui no canal. E você possa ali clicar no gostei, no like, né? Bem como também você não gostando pode clicar, que é um canal democrático, pode clicar no não gostei, certo? Nós estamos aqui para crescermos juntos na graça e no conhecimento. Depois de você clicar no gostei ou não gostei, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, pois esse canal ele foi feito para que nós possamos entrar dentro de muitos e muitos lares, pregando a palavra de Deus da forma como ela é para ser pregada. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, o qual será o terceiro passo para a eternidade.